hoje, a pregação de hoje, ela é uma pregação que nós vamos falar de assuntos difíceis. E de maneira especial, eu queria que você soubesse que assuntos difíceis não têm soluções fáceis. E assuntos difíceis requer maturidade complexa de fé, para que você possa compreender esses assuntos. Então são assuntos complexos, que talvez você nunca ouviu em outras pregações. A moção que ficava no meu coração enquanto eu rezava é o seguinte: existem dias que Deus vai nos chamar aqui à frente para exortar, existem dias que Deus vai me chamar aqui à frente para consolar, mas existem dias, e hoje é este dia, que Deus nos chama aqui à frente para edificar. Então Deus quer nos sustentar, nos manter de pé, e essa pregação é para isso. Por isso, o tema dessa pregação de hoje é: e se Jesus não fizer? A resposta para essa pergunta eu quero trazer para você nessa noite. Se você trouxe a Bíblia, abra por favor, Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Alegro-me nos sofrimentos suportados por vós, o que falta nas tribulações de Cristo completo na minha carne, por seu corpo, que é a igreja. Palavra do Senhor. Dá uma salva de palmas à sua palavra de Deus, por favor. Desbloqueia essa palma, bate com força, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Existem 3 coisas que eu quero que você entenda no início dessa pregação para que ela faça sentido para você. A primeira coisa que eu espero que você acredite aqui e agora é: querido, você precisa entender que para o reino dos céus é muito mais prioridade salvar você do que te dar vida boa. Então para Deus é muito mais prioritário para Ele que você seja salvo, que a sua alma encontre a eternidade, que você fuja da perdição, que você fuja do pecado, que você fuja do maligno. Para Deus isso é muito mais vantajoso, é muito mais benéfico, é muito mais proveitoso do que te dar vida boa. Porque, desculpa dizer, irmãos, algumas pessoas tiveram vida boa, mas não significa que foram salvas. Um exemplo disso, os 10 leprosos, 9 dos 10 foram curados, mas a palavra diz que só um foi salvo, porque um voltou para agradecer, ou seja, 9 tiveram vida boa. E dessa vida boa, do que adiantou? O reino dos céus eles não garantiram. Portanto, para Deus é muito mais prioridade Ele não perder a sua alma. É por isso, irmãos, que nós vemos pessoas que depois de muitos anos, e hoje no seminário de vida que eu tenho vivido com um grupo de oração, eu tenho percebido isso, quantas pessoas que depois que já conquistaram o mundo, que já fizeram mestrado, que já conquistaram a saúde e o equilíbrio financeiro, que já estão melhores das pernas, aí percebem que existe um vazio no coração do tamanho de Deus, e aí começam a procurar a Deus. Por quê? Porque infelizmente precisou esperar um momento de dor, de sofrimento que não precisava ter acontecido para poder voltar para Deus. Mas isso precisava ter vivido? É claro que não. Fazia parte do plano de Deus? É claro que não. Mas algumas pessoas, para Deus não perder essas pessoas, elas voltam para Deus pelo caminho do sofrimento, mas vão voltar porque pelo caminho do amor que Deus convidou anteriormente, elas não quiseram aceitar. Quem me entendeu, fala amém. Pergunta para quem está do seu lado: você entendeu o baiano, bicho? Portanto, isso aqui é para um dia você voltar. Eu vou dar um exemplo, vou falar mais dele daqui a pouco, mas eu vivi um caso disso na minha família. Eu tenho uma avó que viveu 50 anos de namoro. 50 anos conhecendo meu avô para saber se era o homem certo da vida dela. Teve 6 filhos com esse avô, teve 6 netos com esse homem. E depois, quando o câncer chegou, decidiu que era hora de voltar para a fila da Eucaristia, que era hora de casar na igreja, que era hora de se confessar, depois de 50 anos longe do Senhor. Algumas pessoas vão ter que voltar pelo caminho da dor. Quem me entendeu, fala amém. Você não entendeu nada, estou pregando para as paredes, meu tempo é curtíssimo aqui na frente. Quem me entendeu, fala amém. A segunda coisa que eu espero que você entenda nessa noite é, repete comigo: Jesus pode curar tudo. Querido, isso é muito importante. Por quê? Porque Ele é Deus. E sendo Deus, Ele pode. Tanto é que Mateus 17, versículo 20 diz que se você tiver uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda, naquela época a menor das sementes, você pode falar para essa montanha: move-te de lá para cá, que ela te obedece. Isso é a fé de que Jesus pode fazer todas as coisas. Mateus 7,7: pedi e recebereis. Então a segunda coisa é: Jesus pode curar tudo. A terceira coisa que eu espero que você entenda é: Jesus não vai curar tudo.
Querido, apesar de Jesus poder, eu preciso que você entenda, Ele não vai. E é aí que dói, e é aí que machuca. Por quê? Porque se Ele pode, se Ele é Deus, se eu estou com Ele, se eu estou na graça, se eu estou na presença, por que raios Jesus não faz comigo, poxa? Parece que eu sou o patinho feio, e muitas vezes nós nos sentimos injustiçados. E para piorar, eu já quero fazer uma denúncia. Quantas pregações que fazem um desserviço à sociedade católica, que vem falar para você bem assim, mas você não recebeu a graça por quê? Porque você não teve fé. Você não recebeu a graça porque Tiago 4, versículo 3 diz, quem pede direito recebe. Então você não pediu direito, você não recebeu. Isso é um desserviço à fé católica. Eu sei, irmãos, eu não sou burro. Tem gente que pede sem fé, tem gente que pede errado, eu sei disso, mas a grande maioria de nós não pedimos sem fé, não pedimos errado. Então por que raios parece que as nossas súplicas não são ouvidas? Por que raios parece que Deus atende todos, mas não nos atende? O que tem de errado comigo e contigo? Porque parece que só a gente não é atendido por Deus. Olha para quem está do seu lado e pergunta, o que tem de errado comigo, bicho? O que tem? O que tem? E você pode se perguntar, por que então Jesus ainda não fez? Ainda não fez comigo? E a resposta que eu tenho para te dizer, querido, ela não é agradável, tá? A resposta que eu tenho para isso, por isso que eu falei nisso dessa pregação. Essa pregação ela é madura, para a gente com maturidade, porque não é fácil você ouvir o que eu vou falar para você agora. E talvez ninguém nunca te falou isso até hoje. Mas talvez Jesus só não fez porque não faz parte dos planos de Deus fazer isso. E essa é a coisa que separa um católico e um cristão verdadeiro de um cristão medíocre. Por quê? Porque quando nós percebemos que parece que Deus não está mais à nossa disposição, como pregaram para você um dia, muitas pessoas vêm para a igreja achando que aqui é um supermercado, onde Deus vai te ofertar aquilo que você quiser, você pega na prateleira, coloca no carrinho, leva para casa aquilo que você gosta. Não, querido, aqui não é um supermercado, aqui é a casa do Senhor, e na casa do Senhor quem rege é o Senhor. Então, portanto, querido, o que eu espero que você entenda aqui hoje existem coisas que Deus não fará, existem coisas que não irão mudar. Desculpa dizer, irmãos, mas tem coisa que infelizmente vai permanecer do jeito que está. Repete comigo, nem tudo Deus vai fazer. Querido, então é que eu quero te perguntar, e talvez você já vai querer saber disso. Daniel, então quais seriam as condições para Deus fazer alguma coisa então? É uma pergunta justa. Eu quero responder ela no tempo que eu tenho aqui, para a gente poder conversar. Olha para quem está ao seu lado e fala, presta atenção nesse rapaz. Baixe no seu peito e diz, eu vou prestar atenção no rapaz. Abre a boca que eu estou com vontade de ir embora. Repete, eu vou prestar atenção nesse rapaz. Querido, qual é a condição? A primeira condição que a Igreja Católica nos ensina para Deus realizar as coisas, realizar as curas, realizar as graças e os milagres, Deus realiza curas e milagres que podem nos atrapalhar de sermos santos se Deus não realizar. Portanto, Deus cura muitas vezes pessoas que estão lá fora, na droga, na lama, no pecado, que está com câncer, que está na apostasia, que nunca pisou na igreja, que não tem disciplina, que não tem vida pastoral, que nunca veio na Adora Deus. Às vezes Deus cura aquele ordinário que não merece, por graça, para ver se ele volta. E muitas vezes eu e você, a dor que nós vivemos muitas vezes não nos atrapalha no caminho da santidade, mas aquilo que nos atrapalha Deus cura, e você precisa entender que Ele já fez curas na sua vida. Por exemplo, eu tive a minha primeira experiência com Deus em 2017, setembro de 2017, e naquele ano eu lembro que eu caí duro no chão quando clamaram batismo do Espírito Santo sobre mim, e naquele momento eu via que o meu coração foi lavado pelo sangue de Jesus. E naquele momento as raivas internas, os conflitos internos, os problemas com meu pai, os problemas de relacionamento, os problemas interpessoais, as formas que eu tinha de ser introspectivo, de me guardar, todas as coisas que eram conflituosas no meu interior, Deus me curou naquele dia, porque Ele sabia que se não curasse, Daniel não estaria aqui, Daniel não vinha para a igreja, Daniel não seria o homem que ele é hoje. Então muitas vezes Deus faz curas, mas curas invisíveis, chamada cura interior.
E essa cura interior muitas vezes Deus fez com você. Não sei se você já fez algum retiro na vida, mas quantos irmãos e irmãs que nos primeiros retiros que fazem no Amiruama, JC, no Reinflama, tem uma experiência pessoal com Deus. Querido, a sua perna, você estava aleijado e voltou a andar? Não. Daniel, eu tinha câncer e fui curado? Não. Mas tinha um coração ferido que Deus curou. E isso ninguém viu, mas Deus curou aí dentro. Isso também é cura de Deus, porque Ele sabia que se Ele não fizesse, você não estava aqui, você não vinha, isso te atrapalharia de ser santo. Portanto, as curas que Deus faz é primordialmente para trazer pessoas para a santidade. Todas as curas que Cristo fez, as 24 narradas nos evangelhos, Cristo fez para gerar santidade no povo, para que o povo acreditasse que Ele era o Messias, para que o povo acreditasse em sua palavra, para que o povo cresce nele. Tanto é que quando João Batista está preso, no evangelho de Mateus capítulo 11 versículo 3, João Batista pede para os seus discípulos falarem bem assim, vai até Jesus e pergunta, Ele é o Messias? E Jesus responde no versículo 5, diga ao João Batista que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos ressuscitam. Ou seja, as curas e os milagres que Jesus fez era para as pessoas acreditarem em Deus, gerar salvação, gerar santidade. Portanto, Deus faz aquilo que está impedindo você de ser santo, de ser santa, de ir para o céu. Quem me entendeu fala aleluia. Olha para quem está do seu lado e pergunta, você entendeu o baiano, bicho? Portanto, meus irmãos, e aqui eu espero que você entenda, derrubei a água aqui, fiz um lamaçal aqui na frente. Não é fácil pregar isso, porque eu adoraria usar os meus 20 minutos que eu tenho para falar com você bem assim, essa noite é noite de cura, aleluia. Essa noite é noite de profecia, aleluia. Essa noite vai fazer, aleluia. Eu adoraria falar isso com você hoje, adoraria. Mas eu estaria sendo injusto com o que Deus falou conosco. Tem noite que não é noite de cura, irmãos. Tem noite que Deus não vai fazer, tem noite que Deus não vai operar, tem noite que Deus quer gerar em nós fidelidade, tem noite, irmãos, que eu preciso falar para você aquilo que vai doer, desculpa dizer, mas desculpa dizer isso, eu sei que dói, mas e se a sua mãe não se converter? E se seu pai não voltar para a igreja? E se eles não reatarem o casamento deles? E se o câncer não for embora? E se você não for promovido? E se você não tiver mais filhos? E se você não puder engravidar? Irmãos, infelizmente, desculpa dizer, nem todas as coisas que são sofrimentos para nós, Deus vai tirar. Nem todas vai. E por que não vai? Colossenses capítulo 1, 24. Completo na minha carne o que faltou na paixão. Ou seja, é Paulo falando para nós bem assim, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor viveu um sacrifício perfeito na cruz, mas se faltou algo na cruz, eu vou entregar a minha dor, a minha mortificação, o meu sofrimento, por amor a Ti, para completar na minha carne aquilo que já foi perfeito no alto da cruz. O que é isso? É Paulo falando para mim e para você bem assim, os nossos sofrimentos precisam ser ressignificados na presença de Deus. Os nossos sofrimentos precisam entender que muitas vezes eles não vão acabar, muitas vezes eles não vão sair, mas em Deus eles têm um novo sentido. Nós somos novas criaturas. Tá doendo, machuca muito, mas em Deus tudo se faz novo. Fala aleluia. Ai, crê em Deus Pai, se eu estivesse pregando na Assembleia de Deus, o pessoal falava, tudo se faz novo. Fala aleluia. Querido, eu estou falando para você hoje aqui, Deus quer que você e eu entendamos, isso não é fácil, mas a gente precisa entender, nem tudo Ele vai fazer. Repete comigo, eu preciso entender. Só escuta Davi, e Davi está lá longe, abre a boca, meu povo. Repete, eu preciso entender, que nem tudo Deus vai fazer. E aqui, querido, eu queria falar com você uma coisa que Deus colocava no meu coração, uma virtude que Ele quer gerar em nós essa noite. Repete comigo, perseverança. Abre a boca, é perseverança. O que é perseverança, irmãos? É você entender que na dor tem paciência. Romanos capítulo 5, versículo 5. O sofrimento produz paciência, a paciência prova fidelidade, a fidelidade gera esperança e a esperança nunca vai nos enganar. É você entender que perseverança. Eu queria dizer para você, querido, eu entendo a sua dor, eu sei que dói, machuca, ofende, humilha. Eu sei, eu não estou sendo intolerante com o seu sofrimento, eu juro que não. Mas o que eu estou falando para você hoje aqui é
apesar da dor do seu sofrimento, eu não posso te dar a certeza de que ele vai passar. O que eu posso te pedir hoje é perseverança, e perseverança vai gerar em você resiliência para aguentar o processo. Eu vou dar um testemunho para vocês, já contei isso uma vez numa pregação, e quando a vovó iniciou o processo de tratamento com câncer, uma vez eu fui chamado para pregar no retiro de carnaval lá de Teixeira de Freitas. Meu avô, que é o esposo dela, inclusive nem é católico, é adventista, ele foi no rebanho de carnaval me ver pregar. Minha família também, que não vai nos retiros de carnaval, foi lá também me ver pregar. E minha avó não pôde ir porque ela estava cansada da quimioterapia, ficou em casa me assistindo pela televisão. E eu lembro que naquele dia eu preguei sobre a palavra do profeta Daniel, capítulo 3. E se você for ler Daniel, capítulo 3, tem uma história muito bonita dos meninos da fornalha. E o interessante daquela história é o versículo 18 de Daniel 3. E o versículo 18 ele é muito bonito porque o rei olha para a cara dos meninos e fala bem assim: qual é o Deus que pode tirar vocês das minhas mãos? E Daniel, Misaque, Sadraque e Abednego olha para eles e para o rei e fala bem assim: o Deus que eu sigo, o Deus Criador, pode me livrar das suas mãos, mas ainda que o meu Deus não me tire, Ele ainda é o meu Deus, eu não o abandono, eu não o troco, eu não o largo, eu estou com Ele, querido. Isso foi um tapa na minha cara. Eu tive a graça de poder falar isso para minha avó, eu falei para ela chorando: vó, eu entendo o seu câncer e eu estou sofrendo contigo, mas ainda que o meu Deus não te cure, Ele ainda é o meu Deus. Se eu te perder, Ele não tirou você de mim. Se eu te perder, eu ainda sou católico, eu ainda vou orar por ti, eu vou amar a senhora, eu não largo minha fé não vai titubear nem 1 milímetro porque eu te perdi por um câncer, porque o meu Deus, Ele é maior, e eu sei que se ela estiver na eternidade, ela está melhor que eu aqui na terra. Portanto, o que eu quero que você entenda hoje, Deus quer gerar em você perseverança, e o nosso problema é, nós queremos a cura de Deus, mas não queremos mais o Deus que cura. Querido, eu sou católico e o meu Deus cura. Eu não sou católico porque o meu Deus cura, poxa, eu sou católico e o meu Deus pode fazer, mas eu não tenho a minha fé porque o meu Deus faz. Eu preciso que você entenda isso essa noite. Pode aplaudir, aplaude com vontade, aplaude as meninas. Crê em Deus Pai. Portanto, o que Deus quer gerar em mim e você? É Jó capítulo 2, versículo 10. Se aceitamos de Deus as infelicidades, por que não aceitaríamos de Deus as felicidades também? Querido, Deus quer gerar em mim e você hoje um povo casca grossa, perseverante. Essa pregação quer levantar você, edificar você, quer sustentar você. Essa pregação é um remédio para a gente frouxa, para a gente meia boca, para a gente que não aguenta. Eu creio que Deus está levantando nessa noite uma geração casca grossa que aguenta, que é resiliente, que tem força de vontade, que é reforçado no Espírito, em nome de Jesus. Nós somos essa geração, fala aleluia. Crê em Deus Pai, você não é não, nós somos essa geração, fala aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala: você tem cara de frouxo. Então, meu irmão, em nome de Jesus, que caia por terra hoje os discursos tristes. Eu sou o patinho feio da família, lá em casa todo mundo foi curado de alguma coisa, mas eu não sou. Eu venho no Roberta Nus e todo mundo é curado. As veinhas, tá tudo com o joelho novo no Roberta Nus quando vem aqui na paróquia. Só eu que fico com esse problema de coluna, só eu que estou com esse ombro bichado porque eu comecei a malhar, só eu que estou desse jeito. Querido, não é isso, em nome de Jesus. Eu devo ter tacado pedra na cruz. Não. Fala para quem está ao seu lado: eu vou tacar pedra em você, eu vou tacar pedra em você. Por fim, meus irmãos, eu tenho um pouco tempo para acabar, e eu só queria falar uma coisa com vocês. A perseverança que Deus quer gerar em nós, ela passa por uma etapa muito bonita. Essa etapa chama, repete comigo, processo. Não é o da justiça que você tem, não, é outro processo. Repete, processo. Muitas vezes você vem nas pregações e você escuta histórias lindas que os pregadores contam. Muitas vezes você chega aqui e o pregador fala bem assim: quarta-feira eu bati na minha mãe, eu bati no meu pai, eu matei 4 policiais, eu fumei 15 quilos de pó de cocaína, eu era maluco, doido, malucaço, torcia pro Flamengo, era retardado da cabeça.
Então você vem, você escuta as maiores atrocidades que o cara podia contar numa pregação. Aí o cara termina a pregação e fala assim: mas um dia eu fui na igreja, aleluia. E quando eu saí da igreja, Deus botava na minha cabeça, Shiri canta lá, Shiri canta lá. E quando eu saí da igreja, eu fui um novo homem, aleluia. E todo mundo aplaude, arrupia os cabelos do sovaco. Hoje eu amo minha mulher, eu sou um novo homem, meus filhos me amam. Eu sou da igreja, eu amo minha mãe. Fala aleluia, 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 fala aleluia. Isso é resultado. Isso não é processo. Muitas vezes você vai escutar sobre os resultados que os pregadores têm. Eu queria falar para você sobre, hoje Deus está querendo gerar em nós um aprendizado de processo para o resultado. Então, para aquele homem sair da vida velha, para chegar no que ele é hoje, ele só contou o resultado, mas tem um processo. O processo é oração, o processo é vida comunitária, o processo é estar aqui todo dia, o processo é não faltar a quinta, o processo é chegar na hora, o processo é ser fiel, o processo é você ter disciplina, o processo é você rezar o texto, o processo é disciplinatório, o processo é doloroso demais, irmãos. O processo para o milagre, ele é doloroso demais. E o processo do milagre, ele dói, machuca, ele é tardio, ele tem momentos de solidão, dá vontade de chorar. O processo de milagre não é fácil. O que eu estou falando? Daniel, eu quero trazer meu namorado para a igreja. Não é fácil trazer esse camarada para a igreja. Então, ou você já escolhe alguém que já está encaminhado, porque trazer é muito difícil. Então, o processo para trazer é difícil. Daniel, eu estou querendo hoje voltar para a igreja, que bom, mas voltar é difícil. Sair da inércia é difícil. Você ser submisso a alguém é difícil. Você chegar na hora é difícil. Você aceitar desaforo é difícil. Você tem que escutar picuinha de paróquia, de pastoral, de movimento, é difícil demais. Então, portanto, o processo é difícil, o resultado é lindo, mas o processo para chegar é dificílimo de viver. E por que eu estou te falando isso, irmãos? Porque eu não sei se aquilo que você está vivendo, Deus não vai fazer, ou se Ele vai fazer. Portanto, eu espero que eu tenha gerado a consciência. Algumas coisas, por mais que nos machuquem, Deus não tira. Mas eu não sei se aquilo que você vive e está te machucando, Deus vai querer ou não tirar. Portanto, o que eu posso pedir a você, viva o processo de espera. Porque no processo de espera a gente ora, a gente amadurece, a gente cresce, a gente evolui e Deus começa a falar com a gente: filho, isso eu vou tirar, isso eu não vou tirar. Filho, tem espinho na carne que não sai. Paulo reza para Deus 3 vezes para tirar o espinho da carne dele, e tem espinho, irmão, que não vai sair. Portanto, tem coisa que Deus não tira. Deus não tira de você a vontade de beber, Deus não tira de você a vontade de fumar, Deus não tira de você a vontade de se masturbar de novo. Deus não tira certas coisas. São espinhos na carne que nos machucam, que nos oprimem, que nos ofendem, mas apesar de tudo isso, você vive. Colossenses 1:24, eis que eu completo na minha carne aquilo que faltou na paixão. Eu espero que você entenda que teologicamente não faltou nada na paixão. Jesus sofreu tudo que podia sofrer e foi perfeito, mas se faltou algo, eu completo. Se Jesus não teve câncer no alto da cruz, eu vivo o câncer e entrego ele para completar na carne que faltou na paixão. Se Jesus não teve diabetes no alto da cruz, eis que eu completo na minha carne o que faltou no alto da cruz. Se Jesus não teve problemas estomacais, eu completo na minha carne o que faltou no alto da cruz. É isso, tem coisa que Deus não tira, mas isso é para gerar gente santa, gente casca grossa, gente que aguenta, gente de Deus, aleluia. Faz barulho pro Senhor, faz barulho pro Senhor. Eu quero convidar você humildemente, fica de pé. Jesus vai vir para nós adorarmos.